Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula é de ciências, número 41, e eu sou a Prof. Jaque. E aí, como é que tá com essas curiosidades e aprendizagens sobre os animais? Estão gostando? Muito bem. A gente já viu os animais vertebrados e invertebrados, o que eles comem, o que eles não comem, quem eles são, como eles são. Hoje a gente vai ver algo bem interessante, que é sobre os úteis e os nocivos. Os animais úteis, o que será que são? Pense aí. E nocivos, o que quer dizer? Pensou? Vamos ver se você estava certo? Então, durante a aula, você vai descobrindo e no final eu vou perguntar se você estava certo ou se você estava errado. Vamos lá? Olha só, para essa aula agora, você não vai precisar de nada não, apenas participar com a prof. Depois você vai usar o seu caderno, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, revista, cola, tesoura, para fazer um trabalho bem legal. Então vamos lá? Mas vamos começar com o nosso desafio. Para esse desafio, quero ver se você já está lendo essas palavras. Então a prof colocou uma imagem e você vai me dizer então onde está escrito o nome desse animal. Galinha. Onde está escrito o nome galinha? Procure aí. E aí, acertou? Vamos ver? Galinha, ó, galinha. E o que será que eram os outros animais? Vamos ver? G-A-G-T-O-T-O, gato. E o primeiro, que animal que era? Conseguiu ler? Vamos ver? G-R-A-F-A-F-A, girafa. E aí, conseguiu? Muito bem. Agora, onde está escrito o nome desse animal aqui? Não vou falar ainda o nome dele. Será que você vai descobrir? Se você disse que era a vaca, você acertou. Vamos ver. B-O-Bo-I, boi. É um boi? Não, não é. Esse aqui, V-V-A-D-O-Do, veado. É um veado? Não. V-A-Va, C-A-K, vaca. Será que é vaca ou será que é boi? É vaca. A vaca que tem as tetas aqui embaixo e até a fisionomia dela a gente consegue ver que é parece mais afeminado. Por isso que a gente diz que, que ela é feminina, né? A fêmea, a vaca. E também o chifre da vaca é menor do que o do boi. Agora, e esse aqui, quem é? Que animal é esse? Vamos ver? P-O-Po, com R por. C-O-Co, porco. C-O-Co, E-L-H, olho, coelho. P-A-Pá, C-A-K, paca. E aí, que bicho é esse? Porco. Se você disse porco, você acertou. E esse aqui, quem é? Pense aí, quem é ele? Vamos ver? P-A-Pá, T-O-T-O, pato. P-E-I-P-I, X-E-X, peixe. P-I-P com N-PIN, o teio I-Ti, N-H-O-Nho, pintinho. Que bicho é esse? Se você disse peixe, você acertou. E se você disse que estava ali, também você acertou. E aí, onde está o nome desse animal? Vamos ver? Cavalo. Onde está o cavalo? C-A-K-R-A-R-A, C-O-L, col, caracol. C-A-K-R-A-N, ran, G-U-E-G, J-O-J, caranguejo. C-A-K-V-A-V-A, L-O-Lo, cavalo. Onde está escrito? Muito bem, estava escrito aqui embaixo. E aí, conseguiu encontrar onde estava escrito o nome desses animais? Espero que sim. Antes da prof, né? Agora, animais úteis. Os animais fazem bem para os seres humanos ou eles são perigosos? Será que eles fazem mais bem ou será que eles fazem mais mal? Ah, depende. Esses animais aqui, eles fazem bem ou eles fazem mal? Esses aqui fazem bem, né? O peixe, o porco, tanto que eles fazem parte, tirando o cavalo, né? Fazem parte da nossa alimentação.
O cavalo, ele em alguns lugares eles têm como uma comida exótica, mas não faz parte, né, do nosso cardápio alimentar. Então, olha só, animais úteis são aqueles que fornecem elementos que dão melhor qualidade de vida ao ser humano. Eles recebem o nome de animais úteis. Então, são aqueles que eles fazem alguma coisa, algum benefício para a gente. Ou os animais a gente consegue alimento, roupas, a matéria-prima para alguma coisa, para enfeites. A gente pode usar eles no trabalho, eles podem ser o nosso transporte e pode até ser usado como esporte. Então a gente utiliza eles para alguma coisa. Por exemplo, ninguém vê alguém andando e montado em cima de uma onça, por exemplo, não é? Mas você vê pessoas montadas em cima do cavalo. Então são animais úteis. Por exemplo, a vaca. A vaca ela é um animal útil para nós. Por quê? O que ela pode nos oferecer? O leite elas nos oferecem. Com o leite a gente consegue fazer o iogurte, o queijo, a manteiga. Né? A mesma coisa a cabra, é a mesma, né? Também a gente consegue fazer alguns alimentos. A galinha e a pata dão os ovos, dão a carne pra gente. Então a gente também, então por isso elas são úteis. O boi e a vaca, elas dão a carne, o couro, o osso, pra gente fazer algumas coisas. Então viram só, são animais úteis, a gente consegue aproveitar eles também para alguma coisa. A abelha nos fornece o mel, a cera, o própolis, né? O própolis é um remédio muito bom para as pessoas, até para evitar algumas doenças, não é? Então, a abelha também é um animal útil. O cavalo ele pode ajudar aonde? No transporte, né? Ele também pode ser de forma esportiva. Lembrando que os animais, mesmo que eles são úteis para a gente tem que ter respeito com eles, tem que cuidar deles, né? Por exemplo, se você vai ter um cavalo, você precisa cuidar muito bem daquele cavalo. Assim como se a gente tiver um cachorro, você vai ter que cuidar muito bem desse cachorro. O burro, a vaca, o boi, o touro, o cavalo são animais utilizados muito na agricultura, porque o porte deles é muito forte. Então, hoje em dia já existem mais máquinas. Num terreno menor ainda existem pessoas que usam os animais, mas tem muita gente que já usa assim o trator, usa outros veículos em vez desses animais, o que é muito bom, não é para não judiá-los. Mas ainda existe, então eles puxam coisas, né? Eles puxam então o que as pessoas colheram e tudo mais, eles puxam então para levar de um lugar para o outro e assim por diante. A ovelha, o carneiro, eles oferecem o quê? A lã e a carne, né? Então a pelagem deles é para isso. Lembrando que a gente precisa cuidar dos animais com respeito, não é? O cachorro ajuda a vigiar a casa, ele é um bom companheiro. O gato também é útil nesse sentido por ser um bom companheiro, né? Agora, existem animais que não fazem tão bem pra gente, que eles são nocivos. Então, os úteis são aqueles que a gente precisa deles, né? Eles nos fornecem algumas coisas. Os nocivos não, eles são perigosos aos homens e até a outros animais e plantas também. Então, por exemplo, tem animais que eles não fazem mal para a gente, mas fazem mal para as plantas. E as plantas a gente precisa para comer, entende? Então, a relação uma coisa com a outra. Olha só, nós temos aqui os animais que são nocivos a outros animais. Por eles serem carnívoros, eles vão procurar carne por aí. Então, por exemplo, aqui ó, a gente vê o falcão é nocivo à onça. A onça é nociva para alguém, para algo. Então, uma coisa é para outra. Tem outros que são para o homem. Os ratos, as moscas, piolho, as baratas, alguns ácaros, alguns bichinhos, né? Até mesmo sendo invisíveis aos nossos olhos, que a gente não consegue enxergar, mas eles são. Então, muitas alergias que as pessoas têm é através desses ácaros, desses bichinhos, bactérias que a gente tem. Ou então, um rato. Você sabia que às vezes um rato fez xixi na água, a pessoa passou lá que tinha um machucadinho, pega uma doença também. Alguns mosquitinhos que picam a gente, tem pessoas que têm alergia, então começa a sair algumas feridas pelo corpo, baratas também. Então, por isso que a gente tem que cuidar, certo? Tem outros animais que são nocivos às plantas.
algumas espécies de formigas, né? Agora, olha só, essas formigas, elas vão nas plantas que nós precisamos, mas elas precisam. Elas não estão querendo, eu vou querer pegar a planta dele. Não, não é assim que funciona. Ela precisa de folhas. E aí ela está morando lá perto. E se você planta, ela vai lá naquela planta. Então existem meios naturais para afastar elas. Assim, olha só essa chuva de gafanhoto, né? Então o que acontece? Eles vêm e aonde eles passam, eles vão arrancando coisas. E aí vai destruindo o que o homem plantou e assim por diante. Então, viram só? Existem animais que fazem bem, que são os úteis, e os animais que são nocivos, ou seja, aqueles que não fazem bem pra gente, ou para outras plantas, ou até mesmo para outros animais. Vamos ver se vocês entenderam tudo isso? A prof colocou aqui, então, a imagem de alguns animais. E você vai ter que me dizer quais são os considerados úteis para os seres humanos. Qual deles a gente precisa? Então, a gente tem aqui barata, vaca, a mosca, a galinha, o rato e a abelha. Qual deles fazem bem pra gente? Se você disse que é a vaca, a galinha e a abelha, você acertou. A vaca, a gente já viu que elas nos fornece o leite. Do leite a gente faz um monte de coisas pra gente poder comer. O couro, a carne. A galinha, a gente já viu que ela oferece o quê? Os ovos e a carne. E a abelha que nos oferece o mel. Só que a abelha, além de só o mel e as propriedades do mel, ela também poliniza, ou seja, ela vai levando o pozinho dessas outras flor, de flor em flor, e aí vai fazendo com que vai tendo mais plantas. E aí a gente pode ter frutas. Então o trabalho da abelha é muito interessante. Agora, quais informações abaixo, elas estão certas? É isso mesmo. Olha só, a vaca, ela nos fornece leite, sim ou não? Sim. O porco ajuda no transporte do homem? Pense aí. Será que uma pessoa sobe em cima do porco e ele leva em algum lugar, que nem é com o cavalo? O cachorro ajuda a vigiar a casa? Isso é certo ou é errado? O boi e a vaca dão carne, couro e osso, tá certo? E o cavalo, ele nos dá mel? Tá certo ou tá errado? Pense aí e responda. Vamos ver então que você acertou? Sim, a vaca, ela nos dá o leite, ela nos fornece o leite. O porco ajuda no transporte do homem? Não, quem ajuda é quem? A vaca, o boi, o cavalo. O porco não, né? O cachorro ajuda a vigiar a casa? Sim, ele ajuda. O boi e a vaca, eles dão a carne, o couro e o osso? Sim. E o cavalo, ele nos oferece mel? Não, né? O cavalo não faz isso. E aí? Você estava certo no começo da aula sobre o que eram os animais nocivos e os úteis? Você acertou ou não? Não era isso que você tinha pensado? Eu espero que você tenha entendido o que é útil e o que são os nocivos. Então, sempre os úteis são aqueles que fazem bem pra gente, eles nos oferecem alguma coisa. E os nocivos são aqueles que fazem mal, ou pra gente, ou para outros animais, ou para as plantas. Certo? Então, fique agora com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula.